Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com essência musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com essência musical. Recomeça outra vez e responde-me porque és demais. Sou como uma vez, não reparas que somos iguais. Relanças o olhar e vais-me conquistar com a tua forma de ser. E calas-me a voz, ao sorrir fazes-me estremecer. Hey, debaixo da capa que pões eu sei quem tu és. Esta semana no Conversas com Essência Musical, o nosso convidado chama-se Neiva. Olá, bem-vindo ao nosso Conversas com Essência Musical. Olá, obrigado Alexandra pelo convite. Nós é que estamos agradecidos porque para nós divulgar mais artistas na nossa música portuguesa, quanto mais possível, é importante para que a vossa música consiga chegar a vastos públicos, não é? E nós, açorianos, também agradecemos a tua existência, não é? Para que possamos ouvir a tua música. Ricardo. Obrigado. É sempre muito importante também essa divulgação para nós, artistas, principalmente artistas independentes e mais pequenos, ou que não têm grandes públicos. É sempre muito, muito importante e obrigado pela vossa disponibilidade. Ricardo, para quem não te conhece, dá-te a conhecer um bocadinho e vamos começar pelo início. Ou seja, como é que surge a música na tua vida? De onde é que ela te cai no colo, não é? De alguma maneira. Como é que ela nasce? Como é que nasce este bichinho dentro de ti? Eu acho que foi desde mesmo bebezinho. Não sei se é pouco original, mas através dos filmes da Disney, eu gostava muito desse universo, ainda gosto. Por isso é que também acabei por seguir um bocadinho do teatro musical, também já fiz algumas dobragens. É sempre um universo que me fascina muito e naquela altura fascinava-me muito e a minha mãe costuma-me dizer que eu comecei a cantarolar algumas palavras inventadas antes de sequer de falar ou de dizer alguma coisa concretamente. Portanto, sim, foi desde bebê e depois mais tarde evoluiu essa vontade e os meus pais inscreveram-me nas aulas de guitarra aos 12 anos e depois foi crescendo essa vontade e até hoje. Pronto, a nível profissional foi desde os 15 mais ou menos que eu tive a minha primeira banda. Pronto. Quando é que tu sentes a vontade de fazer chegar a tua música a outros públicos que não aqueles que tu conhecias mais locais, não é? Mais próximos? Quando é que tu te sentiste essa necessidade de começar a editar e a colocar cá fora a tua música para que outras pessoas a pudessem conhecer? Sim. Eu acho que essa vontade também vem desde sempre, o de compor, o de escrever e fazer com que essas letras ou alguém se identifique, o chegar aos outros. De alguma forma, eu gosto muito de ir ao encontro do que os outros gostam, não é? Mas hoje em dia é um bocado mais de acordo com aquilo que eu gosto. Eu penso que foi desde a minha primeira banda. Ou das minhas primeiras bandas, desde dos meus primeiros projetos. Um deles chamava-se Five, nós éramos 5, depois passámos a ser 4, mas foi aí que surgiu essa necessidade e essa vontade de fazermos originais e de conseguir chegar a mais público. E isto foi por volta de 2016, 2017, mais ou menos. Tinha eu 20, 21. Foi também quando eu participei na altura no The Voice Portugal. Senti esse bichinho cada vez a ser mais alimentado e essa necessidade e essa vontade de chegar a outras pessoas começou a crescer. Sim. E a tua aventura da música, neste momento, achas que está a correr bem? Estás a ser bem aceito pelo teu público? Sim, eu acho que cada vez mais. Agora, pronto, como saí, ou esse projeto
que tinha, os Five, está assim em stand-by e acabei por me dedicar à carreira a solo. Sinto que a música que estou a fazer é mais fiel também àquilo que eu gosto, e de certa forma tenho conquistado também novos públicos, muito público de famílias, crianças, também porque as minhas músicas são muito dançáveis e tenho também um corpo de bailarinos, 4 bailarinos a colaborar comigo. E tem sido interessante perceber que a minha música toca também os mais novos. E não sei, é uma coisa que eu não estava muito à espera, porque realmente sinto que cada vez faço mais música de acordo com aquilo que eu gosto e não para ir totalmente ao encontro daquilo que estão à espera. E no fundo vêm ter comigo esses públicos, e é muito interessante, e eu tenho sentido muito grato durante este percurso todo, sim. Como é que te enquadras na cena musical? Que estilo é que com qual te identificas, não é? Porque eu já ouvi as tuas músicas, pelo menos as publicadas no YouTube, e tens aqui algumas diferenças, não é? Entre elas, embora ande ali mais ou menos tudo no mesmo estilo. Sim, eu acho que no fundo eu sou música pop, não é? Assim, fazendo uma perspectiva maior, não é? Ampla, penso que me enquadro mais na música pop, mas depois também tenho outras influências de artistas que me inspiram, e também de vivências e partilhas que eu acabei por ter com outros músicos. Também já trabalhei muito repertório africano, também muita música brasileira, e de certa forma vou buscando algumas sonoridades que vão ao encontro dessas outras sonoridades. Não me consigo definir num estilo, mas talvez o pop seja o maior, ou com o qual eu me identifico mais, e até a maioria dos artistas que me inspiram são desse estilo, sim. Quais são as influências que tu vais buscar para a tua música? Olha, das artistas que eu mais gosto é a Miley Cyrus. Não é muita música que eu faço, mas é das maiores artistas, ou das que mais me influenciou, porque também tem muito a ver com a minha infância e eu sou uma pessoa muito nostálgica. Então vou lá buscar muitas sonoridades da Miley Cyrus. Talvez os Kalema também em Portugal, artistas portugueses, Nuno Ribeiro, Kalema, muito dentro dessa onda, Diogo Pissarra também, com o qual me identifico muito. A Yolanda, ainda agora estou aqui em estúdio e estávamos a construir uma canção, e fomos ali buscar sonoridades assim parecidas com as da Yolanda. São artistas com os quais me tenho identificado muito agora ultimamente, mas também vai variando. Eu comecei por identificar-me bastante com os Muse, que é uma banda de rock alternativo, não tem nada a ver. Pois não. Mas de certa forma, nada a ver, mas há coisas nas músicas deles, pormenores, com os quais eu me identifico, seja em termos de melodia, ou uma frase da guitarra, ou assim uma sonoridade mais épica que eles fazem muito, que de certa forma estão um bocadinho dentro de mim e vêm muito ao de cima, quase até sem saber, porque já me influenciaram muitos anos da minha vida e de certa forma estão ligados a mim. E é isso, mais ou menos por estes artistas. E agora vamos perceber como é que se processa o teu processo criativo, visto que de artista para artista isto muda. Então gostaríamos de perceber e cuscar um bocadinho para saber como é que tu constróis as tuas músicas, como é que elas surgem, o que é que surge primeiro, como é que é o teu processo? O processo de música a música é um bocadinho diferente, e tem sido um bocadinho diferente, e eu também tenho explorado tudo isso de forma mais livre, digamos assim. Antigamente talvez o processo seria começar pela letra e por uns acordes na guitarra. Hoje em dia, às vezes até começo mesmo com um som ou com um beat de um produtor e construímos em conjunto, vai alterando, mas eu creio que no meu processo aquilo que tem sido comum é a melodia. Eu começo muito pela melodia, é das coisas que eu creio que é mais importante neste meu processo. Eu gosto muito e também sou focado na letra, mas eu creio que a melodia para mim é sempre muito mais importante em todo o meu processo. Sempre fui muito de ouvir melodias, estar atento a essa parte sonora,
E eu creio que seja por aí. Começar a cantarolar qualquer coisa, começar a registar aqui no telemóvel. Tenho mesmo muitos áudios no telemóvel desde 2018 e não os tiro daqui porque tenho alguma esperança de que isto ainda vai ser usado. Pronto, normalmente é por aí, é por aí. Relativamente à tua sonoridade, à tua essência, àquilo que tu buscas na tua música, tu vais beber um bocadinho nas tuas histórias autobiográficas ou vais colher também um bocadinho às histórias dos outros e é tudo o que se passa à tua volta? Eu acho que vou muito às minhas histórias, mas em alguns temas talvez algumas partes sejam ficção, não é? Sejam criadas na minha cabeça, ou tento pelo menos criar uma história ou pensar em alguém que me influenciou de alguma forma, mas está tudo sempre muito ligado àquilo que eu vivenciei, tanto que é muito raro eu cantar ou aceitar, entre aspas, letras de outras pessoas, só se eu me identificar totalmente com aquilo que essa pessoa escreveu. Por acaso, eu falei da Yolanda e o meu primeiro original, A Saída, foi escrita por ela. E que fala assim um bocadinho sobre relações tóxicas e que não pode ser só um lado a puxar, e eu de certa forma identifiquei-me com aquilo que ela escreveu, portanto disse que sim a essa letra, mas desde então por acaso não tem surgido nenhuma colaboração em termos de letra, mas sim, as mensagens são muito daquilo que eu vivencio ou das pessoas com quem eu me cruzo, ou reparei num pormenor de alguma pessoa e pego nisso e tento escrever sobre isso. É muito sobre aquilo que eu vivo. Sentes que a música também consegue ser terapêutica para ti? O extravasar emoções e trabalhar as emoções com a música? Sim, sim e não. Como é o meu trabalho, não é? Como é a minha área, não é bem algo que seja um hobby, não é? Para tirar a minha cabeça dali, tenho que tentar procurar outro tipo de experiências, por exemplo, ir para um sítio silencioso. Eu por acaso já falei disto com algumas pessoas, que é no final do dia que eu acabo de dar aulas, também dou aulas de música, às vezes chego a casa e preciso desse silêncio. Daí essa ser a minha terapia também, os momentos em silêncio ou estar a ver uma série, mas de certa forma estou sempre conectado com a música, e o processo de escrever, por exemplo, para mim é muito terapêutico. O de criar música às vezes não é tanto, às vezes sinto que tenho que forçar um bocadinho esse processo para chegar a um resultado mais concreto, digamos assim. Mas nos momentos em que estou menos ocupado, mais livre, menos ocupado, cantar músicas que me disseram alguma coisa, sim, aí acaba por ser terapêutico, sim. Cantar é sempre terapêutico para mim. A que emoções é que te reportas normalmente nas tuas músicas? Olha, como eu tinha dito, eu sou uma pessoa muito nostálgica, portanto há algumas músicas minhas que me trazem um bocadinho essa sensação de nostalgia, principalmente a Ânsia de Viver, que é um tema que para mim é muito nostálgico. Talvez sentimentos como força e como é que se diz? Quando gostamos de nós mesmos, quando damos... como é que se diz? Não é autocompaixão. Não, a autoestima, boa autoestima, autoestima, por exemplo. Não é essa a palavra, mas pronto, agora não me está a surgir. Ao reconhecimento também pelo nosso trabalho. Não sei, eu tento ir um bocadinho para essas mensagens de que nós na nossa verdade, conseguimos conquistar tudo o que queremos e todos os que fazem sentido estar à nossa volta. Mensagens de resiliência. Resiliência, por exemplo, e de não desistir, de seguirmos aquilo que achamos que somos talhados a fazer. Porque às vezes podemos não ser, mas sobretudo nós temos que ter a coragem de ir. E é isto que eu também quero muito passar, apesar de todos os medos, apesar de todas as inseguranças, ansiedades, porque eu também sou uma pessoa que sofre de ansiedade, o ir para mim é crucial, é muito importante, e eu tento também escrever um bocadinho sobre isso, sobre a ansiedade, que é algo que não se controla totalmente, mas que se aprende a lidar. Eu tenho um dos temas, o Por Mais Que Tente, vai muito ao encontro disso, portanto
é mais ou menos dentro destas temáticas, sim. Agora vamos selecionar 2 músicas do teu repertório, e falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre a história que tu transmites através delas, para que o público perceba um bocadinho melhor a história que tu queres passar. Ok. Sou eu que seleciono? Uhum. Ok. Posso até focar a Demais, que é dos temas mais acarinhados pelas pessoas que se têm cruzado comigo e têm vindo aos meus concertos. É um tema que fala sobre o querer agradar aos outros para conseguir pertencer a um determinado grupo, e às vezes saímos de nós mesmos ou dizermos, por exemplo, a nossa opinião é diferente de outra pessoa e nós dizemos que sim, comemos e calamos, como se costuma dizer. Um bocadinho também o espelho da pressão de pares, não é? Que sempre Exatamente. viveu e sempre existiu em grupo, quando nós Exatamente. tentamos integrar socialmente. É isso, e é um bocadinho eu a ver outra pessoa a tentar, a perder-se, não é? E que já está a ser demais até para ela, já está a sair dela mesma, não é? Da pessoa, não é nem rapaz nem rapariga, é a pessoa. Já está a sair dela mesma para conseguir integrar-se no fundo naquele grupo. Já vivenciei algumas coisas assim, algumas pessoas a tentarem integrar-se e perderem-se um bocadinho a elas mesmas nesse caminho, e portanto a Demais fala um bocadinho sobre isso. E posso focar também a Quem é que nos disse, que fala um bocadinho do mesmo, mas neste caso a pressão da sociedade, que nos diz tempos certos para fazer as coisas que no fundo não existem. E eu falo muito do temos que casar antes dos 30 e ter filhos antes dos 30, pronto. Estou a dizer antes dos 30, mas não tem que ser. Parece que há uma idade certa para as coisas acontecerem e não há. Acho que cada um tem o seu caminho e no fundo existe um bocadinho essa pressão da sociedade do agora acabaste a escola básica, tens que ir para o secundário, a seguir ao secundário tens que ir tirar a faculdade, depois tens que arranjar uma casa, um trabalho, e não tem que haver necessariamente uma ordem. E, ou seja, Quem é que nos disse fala um bocadinho sobre esta pressão, e quem é que nos disse que temos que ter um caminho todo igual aos outros. Fala um bocadinho sobre isto, estas músicas. E agora pergunto-te, que é normalmente a pergunta que eu faço a todos, alguma vez a Alice chegou perto de ti e partilhou contigo uma história associada a uma música tua que tenha de alguma maneira mexido com aquela pessoa, em algum sentido, ou tendo sido, por exemplo, uma âncora numa determinada altura da vida daquela pessoa, ou porque teve um significado específico na vida daquela pessoa num determinado momento, ou porque simboliza alguma coisa e ela partilha do mesmo que tu partilhas na música. Alguma vez alguém se chegou com uma história destas mais forte que te tenha partilhado? A minha memória é péssima, mas mas eu creio que se calhar a que teve mais reações nesse sentido, eu não sei agora precisar concretamente a história em si, mas sei que muitas pessoas se vieram falar quando eu lancei a Ânsia de Viver, que acabou por ser um bocadinho a música que retratava a vida dessas pessoas, ou o estado em que eles estavam, de indecisão e naquele limbo do devo seguir isto ou não devo seguir, e acaba por falar um bocadinho disso, essa canção. Eu creio que foi a que teve mais reações nesse sentido. Lembro-me também, não nesta fase de carreira a solo, mas durante a minha estadia enquanto vocalista nos Five, uma senhora ter-se virado para mim no final de um concerto e dizer-me que lhe fazia lembrar a forma como eu me posicionava em palco, como eu falava. Um dos filhos dela, que infelizmente já faleceu, foi uma história muito tocante para mim. Perceber que tinha impactado aquela senhora dessa forma, pela forma como me expressava, pela forma como cantava. Acho que o rapaz nem sequer tinha nada a ver com música, mas era a forma como eu olhava. E eu acho que ser artista ou ser músico também é um bocadinho isto, é sermos verdadeiros, e de certa forma a minha verdade
acabou por tocar aquela senhora que fez lembrar o falecido filho, e foi uma história que na altura me tocou bastante mesmo. Sem ser essa história, não me estou a recordar de mais nada, mas lembro-me, pronto, vagamente, quando lancei Ânsia de Viver, ter muitas reações de pessoas identificarem-se com a letra e com aquilo que eu estava a sentir e que estava a expressar naquele tema. Como é que se sente o artista na hora em que a pessoa diz: eu identifico-me com isto que tu escreveste? Com a tarefa concluída. Nem que seja uma pessoa, já me toca muito, porque de certa forma aquilo que eu estou a escrever é aquilo que eu vivenciei, não é? E por acaso, ultimamente, até, pronto, falei das crianças. Houve também uma criança que se agarrou em mim e que dizia que me adorava, e são coisas que eu não estou habituado a ter, e sinto que estou a conseguir chegar a esse público de certa forma, e deixa-me mesmo muito feliz e com a sensação de missão cumprida. Eu faço música para as pessoas, faço música para mim, primeiro que tudo. Se calhar antigamente fazia mais música para as pessoas, mas hoje em dia foco-me mais naquilo que me preenche a mim. E de certa forma o que me preenche a mim está a preencher também outras pessoas de várias idades. E isso é impressionante ver a força e o poder que a música tem. Eu cheguei a trabalhar também com idosos, porque o meu curso está relacionado com isso, é um curso que dá para projetos sociais e que envolve a música, que é a música na comunidade. E cheguei a ir para contextos de lar em que as pessoas estavam completamente acabadas, entre aspas, e que uma música, uma canção da Amália Rodrigues os fazia reagir como se calhar já não reagiam há muito tempo. Eu tive vários casos desses a acontecer nesse lar com simplesmente uma canção que lhes fazia relembrar aqueles tempos mais jovens, não é? Dessas pessoas, e no fundo a música, e está comprovado, é a última memória a perder-se. Portanto, é muito impressionante o impacto que a música tem nos outros, e é algo que eu gosto muito de estudar e de vivenciar, no fundo. Agora deixo-te um espaço para deixares uma mensagem ao público que te está a ouvir no arquipélago dos Açores, nas 5 ilhas do grupo central do arquipélago, portanto, Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico, através da nossa linha FM, mas também online para todo o mundo. Principalmente o nosso público-alvo no mundo corresponde um bocadinho à nossa diáspora açoriana, que tanto migrou para a América, não é? Canadá, Estados Unidos, Brasil, e nós estamos nesses cantos do mundo, mas também estamos noutros cantos do mundo, logicamente. Mas temos muita gente que nos segue desse lado. Portanto, o microfone é todo teu e podes deixar aqui a tua mensagem. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez à Rádio Lumena pelo convite. Muito obrigado, Alexandra. E no fundo, o que é que eu quero transmitir? Se sentirem tocados também com aquilo que eu tenho com esta entrevista e queiram ouvir um bocadinho mais do meu trabalho, podem seguir nas redes sociais, Ricky Neiva com 2 As no Instagram, e no Facebook Neiva Página. E também o meu trabalho discográfico está disponível também no Spotify, no Apple Music, para todos poderem ouvir. E se de alguma forma se sentirem identificados com os meus temas, mandarem mensagem, que eu tenho todo o gosto em responder e trocar algumas ideias também com as pessoas. É sempre muito importante. E no fundo é isto, que a música seja cada vez mais uma fonte de união entre as pessoas, e que possamos sentir-nos tocados nestes temas que achamos que são tão nossos, não é? Mas no fundo há sentimentos comuns entre as pessoas, e portanto a mensagem que eu quero deixar é muito esta, e que sejam cada vez mais verdadeiros convosco mesmos, porque dessa forma conseguimos ser cada vez mais felizes, e é o que eu tenho feito ao longo da minha carreira, do meu percurso profissional, mas também pessoal. E é isso. Obrigada pela tua participação no Conversas com Essência Musical. Quem sabe vermos-te
por cá, deste lado do Atlântico. Já fui à dia terceira, destes. a atuar 3 vezes com o Frederico Madeira, que é um músico vosso, da Ilha da Terceira. Já tenho muitas saudades e é um público que eu guardo com muito carinho. Foi dos melhores públicos que já apanhei ao longo do meu percurso e é sempre um prazer. Pode ser que eu um dia aí volte. Quem sabe? Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima. Já não há, não há, não há. Já não há, não há, não há. Eu sempre ouvi dizer quem gosta quer e mostra até não ter mais. És tu quem falta dar resposta, fica na